Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, graças a Deus. Deus abençoe vocês. Glória a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu de estar podendo estar aqui lendo a palavra junto com vocês. Hoje eu vou estar lendo o capítulo 11 e o capítulo 12 de Primeiro Reis, né? Então, a gente já viu aí que a questão do reinado de Davi, né? Que daí veio Salomão, seu filho. Enfim, agora a gente vai ver uma questão aí que já desagradou ao Senhor, né, através de Salomão, né? Eu tenho comigo, até já comentei algumas vezes, assim, que para mim, assim, no reinado de Salomão foi onde que ele perdeu 10 tribos de Israel, né? Então foi por causa dele, né, das atitudes dele, que foi rachada aí a questão de Israel e Judá, né? Então a gente vai ver esse contexto aí, né? No reinado dele não aconteceu a divisão, mas com o filho dele vai acontecer como a gente vai estar vendo, né? Mas é por causa dele e do pecado que ele andou cometendo que aconteceu todas as circunstâncias que a gente vai estar vendo aí no capítulo 11 e no capítulo 12, né? Mas então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos na Sua presença, Senhor, para podermos aprender de Ti com a Tua palavra, Senhor. Nos orienta, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. No capítulo 11 fala bem assim, ó. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: Vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se, né? À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziam a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi, né? Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Maloque, o repugnante deus dos Amonitas. Desta forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor, como o seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Maloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os Amonitas. É, também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu, né? Então, aquela sabedoria que Salomão tinha, né? Dá para a gente entender que ele ganhou uma sabedoria do alto, do Senhor. Mas quando ele inclinou o seu coração para as mulheres, é onde que daí veio todos esses desejos aí amargos aí que acabou se desviando aí do caminho de Deus, né? Dá para a gente entender dessa forma, né? Então o Senhor lhe disse: Já que é essa a sua atitude e você não obedeceu a minha aliança e os meus mandamentos, os quais ordenei a você, certamente tirarei de você o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi, né? Então, o que eu entendo com esse contexto aí, fica bem claro aí, né, que foi através de Salomão, foi através aí da sua infidelidade
que ficou dividido, né? Que a gente vai ver para frente aí que um servo de Salomão, ele vai ficar com 10 tribos reis, né? E as outras tribos aí, as outras a de Judá, né, que vai sobrar aí, vai ficar aí pro filho dele, né? Então vamos lá. Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, o Edomita, Hadad, da linhagem real de Edom. Anteriormente, quando Davi estava lutando contra Edom, Joabe, o comandante do exército que tinha ido para lá, enterraram os mortos, exterminaram todos os homens de Edom. Joabe e todo o exército israelita permaneceram lá 6 meses, até matarem todos os edomitas. Mas Hadad, sendo ainda menino, fugiu para o Egito com alguns dos oficiais edomitas que tinham servido a seu pai. Partiram de Midian e foram a Parã. Lá reuniram alguns homens e foram ao Egito até o faraó, rei do Egito, que deu uma casa e terras a Hadad. Ele forneceu alimento. O faraó acolheu bem Hadad, a ponto de dar-lhe em casamento uma irmã de sua própria mulher, a rainha Táfnis. A irmã de Táfnis deu-lhe um filho chamado Genubate, que fora criado por Táfnis no palácio real. Ali Genubate viveu com os próprios filhos de Faraó. Enquanto estavam no Egito, Hadad soube que Davi tinha descansado com os seus antepassados e que Joabe, o comandante do exército, também estava morto. Então Hadad disse ao faraó: Deixe-me voltar para a minha terra. O que falta aqui para você queira voltar para a sua terra? Perguntou o faraó. Nada me falta, respondeu Hadad, mas deixe-me ir. E Deus fez com outro adversário levantar-se contra Salomão. Rezon, filho de Eliade, que tinha fugido do seu senhor, Hadadezer, rei de Zoba, quando Davi destruiu o exército de Zoba. Rezon reuniu alguns homens e tornou-se líder de um bando de rebeldes. Eles foram para Damasco, onde se instalaram e assumiram o controle. Rezon foi adversário de Israel enquanto Salomão viveu e trouxe-lhe muitos problemas, além dos causados por Hadad. Assim Rezon governou a Síria e foi hostil a Israel. Também Jeroboão, filho de Nabate, rebelou-se contra o rei. Ele era um dos oficiais de Salomão, um efraimita de Zereda, e a sua mãe era uma viúva chamada Zerua, né? Esse Jeroboão aí é o que vai ficar aí com as 10 tribos de Israel, né? Que ele era servo, né, de Salomão. Foi assim que ele se rebelou contra o rei Salomão. Quando tinha construído o Milo e havia tapado a abertura no muro da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era um homem capaz, e quando Salomão viu como ele fazia bem o seu trabalho, encarregou de todos os que faziam trabalhos forçados, pertencentes às tribos de José. Nesta ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém e Aás, o profeta de Siló. Eu vou ler de novo. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém e Aias, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo e Aias segurou firmemente a capa que estava usando, rasgou-a em 10 pedaços e disse a Jeroboão: Apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Mas por amor ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Farei isso porque ele me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, e Maloque, deus dos Amonitas. E não andaram nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo,
nem obedeceram aos meus decretos e às minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Mas não tirarei o reino todo das mãos de Salomão. Eu o fiz governante todos os dias de sua vida, por amor meu servo Davi, a quem escolhi, e quem obedeceu os meus mandamentos e os meus decretos. Tirarei o reino das mãos de seu filho, e darei 10 tribos a você. Darei uma tribo ao seu filho, a fim de que o meu servo Davi sempre tenha diante de mim um descendente no trono em Jerusalém, a cidade onde eu quis pôr o meu nome. Quanto a você, eu o farei reinar sobre tudo o que o seu coração desejar. Você será rei de Israel. Se você fizer tudo o que eu ordenar e andar nos meus caminhos, e fizer o que eu aprovo, obedecendo os meus decretos e os meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, estarei com você, edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito, para o rei Cisag, e lá permaneceu até a morte de Salomão. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, tudo o que fez e a sabedoria que teve, estão todos escritos nos registros históricos de Salomão. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém, sobre todo o Israel. Então descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e o seu filho Roboão foi o seu sucessor, né? Então, Roboão aí era para estar reinando em todo o Israel, né? Mas vamos ver o contexto aí no capítulo 12. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamar o rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo, este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: Voltem a mim aqui daqui 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido seu pai Salomão durante a vida dele: Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: Se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: Que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: Diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: A este povo que te disse: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve, dize: Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhe impôs um jugo pesado, e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, e eu castigareis com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a 3 dias. E o rei lhe respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguindo o conselho dos jovens, e disse: Meu pai tornou pesado o seu jugo, e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu o castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois estava esta mudança
nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aias. Quando todo o Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, responderam ao rei: Que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé para as suas tendas, ó Israel? Cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para as suas casas. Quando, porém, os israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo o Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugiu para Jerusalém. Desta forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até hoje. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo o Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi, né? Então, como o Senhor tinha levantado Aias lá para falar com Jeroboão, né? Assim se cumpre aqui agora, né? Que nem a gente está lendo o contexto aí, né? Quando Roboão, filho de Salomão, chegou a Jerusalém, convocou 180.000 homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino. Entretanto, veio esta palavra de Deus a Semeias, homem de Deus: Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, as tribos de Judá e Benjamim e ao restante do povo: Assim diz o Senhor: Não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas. Voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram à palavra do Senhor e voltaram para as suas casas, conforme o Senhor tinha ordenado. Jeroboão fortificou Siquém, nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar-se para o rei Roboão, né? Então Jerusalém, né, onde que tinha o templo, né? Então já ficou com Jorrão, né? Que nem a gente viu. E daí como é que essas 10 tribos iam estar sacrificando para Deus, né? Então aí já teve aí uma divisão também, né? Então aí vê as astúcias de Jeroboão, né? Ele vai, como no início lá, como a gente viu quando Moisés foi escrever, que Deus escreveu as tábuas da aliança, né? Os 10 mandamentos. Quando Moisés estava no monte, o povo lá embaixo fez um bezerro de ouro. E aqui a gente vai ver que começam a fazer dois, de repente vai aparecer dois bezerros de ouro, né? Eles começam a lembrar do Egito também, né? Vamos ver esse contexto aí. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: Vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro, né? Mesmo o Jeroboão ali, né? Que Aias falou para ele que ele ia ter os 10 reinos, né? Ele já arrumou um jeitinho aí de querer adorar outros deuses, né? E fez os 2 bezerros de ouro, né? Justamente o que Deus reprova, né? Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel,
onde sacrificou os bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras, no 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso, né? Já começou aí tudo errado de novo, né? Mas vamos ver aí para frente o que acontece, né? Com essa situação aí desse Jeroboão governando Israel, né? Uma parte dela, e Jorão governando Judá ali, né? E Jerusalém ali que estava sob o domínio dele, né? A gente vai ver que vai ter mudanças de reinos, né? De rei, digamos assim, em Jerusalém, em Judá, né? A gente vai ver aí esses contextos aí para frente, né? Mas é bom a gente meditar nesses assuntos aí, né? Que nem até o próprio Salomão era um homem muito sábio, mas quando ele inclinou o seu coração para as mulheres, ele se desviou totalmente do Senhor, né? Então, cabe a gente também estar a cada dia o nosso coração inclinando para o nosso Senhor, né? Para não dar lugar aí essas coisas aí que abominam, né? E que afastam a gente do Senhor, né? Mas graças a Deus, Deus abençoe vocês. Glória a Deus aí pela vida de cada um. E vamos junto aí nas nossas leituras aí. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.